Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa fronha com esse detalhe em matelassê. Então o tamanho dela aqui, ó, externo ficou mais ou menos 77 por 52 e a parte interna aqui onde vai o travesseiro ficou com 64 por 44. Eu usei aqui percal 150 fios e no final do vídeo eu falo um pouquinho mais sobre o tecido. Então se você quer saber um pouquinho da minha opinião sobre o tecido, acompanhe o vídeo até o fim. E aqui eu usei somente o percal e a manta R1 para fazer essa fronha. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a trazer novas aulas de costura aqui para você. Então aqui eu já cortei o tecido para duas fronhas. Se você tem dúvida de como cortar o tecido, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo anterior que eu ensinei a cortar o tecido. É um pouco difícil mostrar porque o tecido de lençol e fronha é muito grande, talvez eu não consegui pegar todo o tecido aqui na mesa, mas pelo menos para você ter uma ideia de como eu fiz. Então aqui eu cortei duas vezes de 80 por 55. Se o teu tecido é estampado, cuida para cortar todas as peças no mesmo sentido, se possível. Na aula passada, inclusive, eu cortei um pedaço no sentido atravessado porque não deu o meu tecido. Mas então sempre cuida para cortar as peças no mesmo sentido da estampa, indiferente se na largura ou no comprimento. Duas peças de 67 por 55, duas peças de 34 por 55. Então, para fazer essa fronha, eu vou fazer ela com uma manta para fazer um matelassê aqui em um dos lados, como ela é toda branquinha, para dar um detalhe. Então aqui eu estou usando a manta R1, ela é uma manta que tem cola só de um lado, e eu cortei aqui um pouquinho maior que a minha peça aqui de 80 por 55, e eu colei ela já aqui no ferro. É importante você cortar a manta um pouco maior que o tecido da fronha, porque a hora que você vai colando ele vai esticando um pouco. Então você começa passando ferro em um sentido aqui, vai ajeitando bem o tecido e colando. Então aqui eu já colei, né, o meu tecido na manta e ele não cola assim muito. Então vai passando bem aqui para ele ficar um pouquinho mais firme para ficar mais fácil para trabalhar. Agora eu fiz aqui de papel. Dobrei aqui várias vezes o papel aqui na largura de 6 centímetros para mim fazer a marcação do matelassê. Essa marcação você pode fazer da forma que você quiser. Em outros vídeos, geralmente eu uso 3 centímetros, que é a largura da régua, mas como a peça aqui é muito grande, eu fiz aqui com 6 centímetros. E para marcar o matelassê, eu vou começar aqui, ó, de canto até o canto, e eu vou posicionar aqui essa régua que eu fiz, ó, bem aqui, ó, no canto, ó. Então, posicionando aqui e lá, bem assim na transversal, bem certinho. E vou ir marcando. Você pode marcar com giz, em outros vídeos eu marquei com giz, mas eu comprei essa caneta mágica aqui, ou a caneta fantasminha, que ela sai com o calor do ferro. É um investimento super bom, gente, vale muito a pena. Facilita bastante o trabalho aqui, você pode marcar sem medo de aparecer o risco depois. Então faz esse investimento que vale a pena. E aqui eu só vou marcando aqui dos dois lados do meu molde. Aí quando eu faço a primeira marcação, eu vou seguindo aqui, ó, para as laterais aqui, bem certinho na linha que eu já fiz. Então, eu marquei todas as linhas aqui em um sentido, agora eu vou marcar aqui no outro, fazendo a mesma coisa, pegando bem aqui do canto e atravessando lá para o outro canto. Marquei aqui todo o matelassê e agora eu vou na máquina costurar. Uma dica é começar a costurar aqui do meio, né? E vir para as laterais. E depois costurar ao contrário também, começando sempre pela linha maior aqui do centro e depois ir voltando para fora.
Aqui eu tô costurando com linha normal, mas uma dica, se você quiser que apareça um pouco mais, é comprar essa linha de pesponto. Ela é uma linha um pouquinho mais grossa do que a linha comum e ela vai acabar dando um detalhe um pouquinho mais forte, principalmente se você está costurando com a mesma cor de fio. E aqui é só ir costurando. No início você vai ver que está bem coladinho o tecido aqui, mas conforme você vai mexendo isso, ele vai descolando. Então vai dobrando aqui o pedaço que está te atrapalhando, vai ajeitando aqui e é só ir costurando mesmo na marcação. E aqui a minha dica para você é quando ele começar a descolar, para você ir segurando assim, ó, puxando para as laterais, para não deixar ir empurrando o tecido. Porque como é grosso, ele vai meio que esticando o tecido, e daí isso depois vai fazer formar preguinhas no meio das costuras. Então quando ele começou a descolar, vai segurando assim, esticando para a lateral para não deixar ele empurrando o tecido. Eu costurei todas em um sentido e agora eu tô terminando as no outro sentido. Depois que você mudar o sentido, você tem que cuidar para cada vez você não formar prega aqui onde você já passou a costura. Então aquela dica de puxar para o lado aqui é bem válida. Então já costurei aqui todo o meu matelassé. Fiz uma costura aqui toda ao redor para costurar aqui na manta também essas pontinhas para ficar o tecido bem certinho. Pode ver que quando você termina ele já não fica tão lisinho, mas eu vou no ferro passar para mostrar para vocês como ele se assenta bem. Então aqui eu passei, já pode ver que ele já fica bem mais assentadinho. Eu vou cortar aqui essa sobra da manta. Agora eu vou pegar aqui o meu corte de 67 por 55 e o de 34 por 55, que são as partes de trás da fronha. E eu vou fazer uma bainha vira-vira. Então aqui na parte de 55, né, eu vou fazer uma bainha. Eu vou fazer uma bainha vira-vira de 2 centímetros. Então eu vou virar aqui 2 centímetros e vou virar novamente 2 centímetros para fazer essa bainha. Você pode passar, se você precisar, colocar alfinetinhos, ou você pode fazer direto, como eu vou fazer também. Então, é só fazer aqui, essa bainha de vira-vira de 2 centímetros, e aqui também. E aqui você pode ir treinando fazer direto, que o tecido é bem fácil de trabalhar. Então, você mede aqui, ó, 2 centímetros, e já vira de novo. E daí você vem pegando aqui, ó, pra frente, já vai marcando aqui, ó, 2 centímetros, já faz a tua vira, estica o tecido, ó, que ele já vai se ajeitando. Então, agora eu vou pegar aqui o direito, essa parte que eu acabei de fazer a barra. Vou posicionar aqui certinho junto com a minha outra parte da fronha. E essa parte menor agora aqui, ó, vai por cima. Aqui a gente já faz a parte do envelope aqui da fronha. Alfineta bem, para a hora que você costurar, não dobrar aqui e não sair do lugar. E agora eu vou costurar todo ao redor aqui. E aqui para costurar, deixa a tua manta para cima, porque se você deixar a tua manta para baixo, o tecido vai esticando muito e vai ficar bem difícil para você costurar. Agora eu vou cortar aqui o excesso de todos os cantos para virar bem o cantinho. Vou pegar aqui uma das laterais, não importa qual agora. Depois que você for fazer a outra, aí você cuida para formar o parzinho. Geralmente a gente deixa virado para o mesmo lado, ou o detalhe, ou a parte aqui do envelope do transpasse. Então, como essa aqui é a primeira que eu tô fazendo, não importa exatamente o lado. Vou cortar aqui o excesso de tecido.
Empurra bem os cantinhos com o auxílio aqui de uma tesoura, de alguma coisinha pontuda, para virar bem o cantinho aqui. A gente quer que ele fique bem quadradinho. E agora eu vou na máquina passar um pesponto todo ao redor aqui da fronha, com uma distância de pé de máquina. Então eu vou acertar bem o tecido aqui e vou passar uma costurinha toda ao redor aqui. E aqui só vai acertando bem a tua costura aqui, ó. Ajeitando bem a dobra e passando uma costurinha aqui, medindo sempre o corte aqui do tecido, né, o final do tecido com o pé da máquina. Isso dá uma distância de um pé de máquina. Agora já tá quase pronta a nossa fronha aqui. Agora você pega aquela lateral que a gente refilou aqui, que a gente cortou o excesso. Então, ó, é essa minha lateral aqui. Eu sei porque aqui, ó, a costura então ficou limpinha por dentro, sem nenhum restinho de tecido. E as outras acabou ficando aqui, ó, umas pontinhas de tecido e fio, enfim. Então, pega essa ponta que você refilou, que é essa minha aqui de baixo, e nas outras laterais aqui eu vou marcar 7 centímetros. Então, aqui da pontinha para dentro eu vou marcar 7 centímetros. Então, marquei aqui 7 centímetros nas 3 laterais, uma só aqui vai ficar sem essa marcação, e vou fazer uma costura aqui. Então, assim a gente finalizou aqui a fronha, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tecido. Eu comprei aqui percal, 150 fios. Eu achei ele um pouco fino, eu gostaria que fosse um pouco mais grosso, um pouquinho mais espesso. Então, eu acredito que a partir de 180, 200 fios já vai ser bem melhor. Para fazer um lençol e 2 fronhas para cama de casal normal, eu usei 3 metros. Então, para fazer 2 fronhas, você precisa de pelo menos 1 metro para fazer 2 fronhas desse tamanho bem grande aqui. E se você está gostando dos vídeos aqui do canal, curta, compartilhe e se inscreva. Me ajude a continuar trazendo aulas de costura aqui para você. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.